Eu falei disso rapidamente no meu vídeo pós-jogo, né, do empate contra o Criciúma, mas eu vou me aprofundar agora, mais ou menos, no que eu penso sobre demissões, sobre quedas dentro do clube, né, coisas que a gente não está vendo esse movimento acontecer, mas que são extremamente necessárias e eu quero crer que mais cedo ou mais tarde vão acabar acontecendo, nem que seja por uma pressão popular que eu também não estou vendo, para ser bem sincero, mas que acho que hora ou outra, né, a torcida vai acordar e o bicho vai pegar mais do que já está pegando, né? A gente tem visto nas redes sociais, a gente tem visto aí a vaia no último jogo ali, quando acabou, o apito final, foi forte. A gente está vendo que a coisa aos pouquinhos está crescendo e acho que tardiamente, mas acho que o bicho vai pegar cada vez mais para essa inércia aí do presidente Romildo Bolzan. Mas entre tantos alvos, né? Porque assim, cara, o que a gente mais tem é alvo, né? A gente pode falar mal dos atletas, e eu acho que eles têm parcela de culpa sim. A menor na minha opinião, né? Porque ninguém é obrigado a ser contratado, ninguém obrigou sei lá, diz aí um cara ruim, hein? Ninguém obrigou ele a estar no Grêmio, ninguém obrigou ele a ser contratado, a ter que salvar o time. Isso não é culpa dele. Então, mas tem sim uma questão de postura, eu acho que falta ali uma pegada, uma consciência de um contexto, né? E como eu disse até no meu Twitter depois do jogo, o único cara do Grêmio inteiro, assim, ó, considerando comissão técnica, direção, jogadores, o único homem, a única pessoa do clube inteiro que eu confio 100% e que eu não estou nem um pouco, tanto desconfiado quanto irritado ou que acha que está devendo alguma coisa, o único cara é Pedro Jeromel. É o único alicerce sólido desse Grêmio. Todo o resto eu tenho, no mínimo, dúvidas. E alguns eu tenho ojeriza, né? O Jeromel, ele tá com o espírito certo, com a postura certa, tá querendo, tá focado, tá antenado, tecnicamente continua bom, continua nos ajudando muito, até atacando às vezes. Mas assim, se não fosse. Claro que volta e meia vai falhar, vai chegar atrasado num bote, isso acontece com todo mundo, mas se não fosse com ele, seria muito pior. Gente, a gente tá em sexto. Em sexto, né? Agora até me deu um branco aí, porque tem jogos que volta e meia rolam e eu perco aí a conta, mas a gente poderia estar na parte de baixo da tabela, não fosse o Jeromel. Podem apostar. E eu falo dos que estão atuando, né? Eu acho que o Kahneman também tem grande possibilidade de se juntar a ele nessa dupla de alicerces sólidos do Grêmio, mas não sai muito disso. Aí alguém vai lembrar do Diego Souza. O Diego Souza, sem dúvidas, é um cara importante para esse time aí, é um dos que tem melhor técnica, né? Um dos melhores do time nesse quesito, mas eu não comparo, cara, eu não boto no mesmo bolo. O Diego Souza eventualmente perde gol feito, perdeu inclusive um contra o Criciúma, né? O Diego Souza, mesmo quando faz gols e resolve, a gente joga com um a menos. Eu acho que o Diego Souza ele tem alguns poréns que eu não vejo no Jeromel, por exemplo. O Jeromel para mim não tem poréns. O Diego Souza é importante, é um dos melhores caras que a gente tem ali, mas tem seus poréns importantes. O Jeromel, cara, é o único que eu não vejo, né? Enfim, já me estendi demais, era só um parêntese. O foco do vídeo é o seguinte: tantos alvos dentro de campo, na comissão técnica ou na direção, que a gente até se perde. A gente não sabe por onde começar, né? E eu vou repetir aqui o que eu tenho falado há tempos, mas agora com acréscimo, assim, que tem que cair todo o departamento de futebol do Grêmio com urgência. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa: tem que ser a prioridade do Grêmio neste momento. Claro que tem que contratar, claro que o Roger tá mal, mas assim, o departamento de futebol é a raiz disso tudo. O time tá mal e é ruim e tem que contratar por culpa do departamento de futebol. Os caras não são bons em nada, gente. Eles não são bons contratando, diagnosticando, se comunicando. Não tem nada. Tem que sair todo mundo. Serri, Denis, Vasquez, o CEO, Amodeu, todo mundo, cara. Tem que oxigenar botando gente competente. Eu já falei mais no último vídeo sobre isso, né? Especificamente. Mas tem que ser a prioridade. Por que tem que ser a prioridade?
Porque, cara, a gente tem que chegar na janela de julho com gente competente para contratar, né? Esse é o ponto 1. Então, quando diz respeito aos jogadores, se a gente quer uma revolução dentro de campo, ela começa no departamento de futebol. Ou vocês querem que o Denis promova uma revolução dentro de campo? Não, é o seguinte, agora eu vou contratar mais 3 titulares. Ótimo, a gente precisa de uns 3 titulares. Mas vindo do Denis, que medo, que arriscado, né? Então a raiz do problema continua ali. Beleza, se for para ficar o Denis, que ele contrate 3 titulares, tente pelo menos a sorte, né? Porque com ele ou sem a gente tem que tentar esse movimento. Mas a chance de dar certo com ele, com o Serri e grande elenco, né? E grande elenco, como eu sempre falo, é muito menor. É muito menor. Ah não, a tua bronca maior é com o Roger. Com o Roger Machado. Eu acho que o Roger vem errando muito, também já merece ser bem cobrado, também já balança no cargo, concordo plenamente com tudo isso. Aí nós vamos derrubar o Roger e o Denis vai contratar o próximo técnico. O cara que estava abraçado com o Mancini o ano passado inteiro e entrou esse ano abraçado. O o Denis vai contratar o próximo técnico com esse time ruim que ele ajudou a montar. Vocês estão entendendo? Aí nós vamos estar xingando mais um técnico. Como eu sempre digo, vai chegar o 6º incompetente. O Renato era incompetente, o Thiago, o Felipão, o Mancini, o Roger. Aí vai chegar o 6º incompetente, né? Com o time montado pelo departamento de futebol do Grêmio, né? Enfim, com tudo isso que a gente já sabe aí que está acontecendo. Não, né, gente? Não, né, gente? Até podemos combinar que o Roger caia também. Mas então deixa o Pelaipe contratar o próximo técnico, deixa o Rui Costa, deixa o Matos, aquele, não sei nem se está empregado, aquele cara lá, Alexandre Matos, não sei lá, cara. Deixa o outro cara contratar o próximo técnico do Grêmio. Porque esse departamento de futebol já se mostrou inútil, incapaz, incompetente, cego, míope. Os caras precisamos do lateral. Orejuela, Edilson. Nem sabem como os caras estão jogando, né? O Denis admitiu que não sabia como estava o Orejuela. Cara, é um amadorismo poucas vezes. E olha que o amadorismo ele anda de mãos dadas com clubes de futebol brasileiros. Sem dúvidas, né? Essas diretorias aí compostas por torcedores, muitas vezes acaba rolando um amadorismo aqui e acolá. Mas neste nível, e com essa dificuldade de mudar do Romildo, é inacreditável, é poucas vezes visto mesmo, sabe? Então é o que eu digo, cara, eu não estou satisfeito com os jogadores, com a postura da maioria, até mesmo com as atuações e tal, eu concordo que dá para tirar um pouquinho mais desse time, concordo que o Roger está devendo, concordo que ele está em xeque também, concordo com tudo, só que não adianta, é como eu falei também no meu Twitter, tirar o Roger antes do departamento de futebol, cara, é tu querer destruir uma casa, vamos desmontar essa casa aqui, e tu querer tirar as paredes antes do teto. Primeiro eu vou tirar a parede, depois eu tiro o teto. Não, cara, não. A coisa tem uma ordem lógica. A revolução do Grêmio precisa começar pelo futebol. O sucesso de um time de futebol começa pelo departamento de futebol. Né? O sucesso, no caso do Grêmio, futebol porto-alegrense. É o futebol, é o departamento-chave da coisa. E o nosso é um dos mais incompetentes da história. Aí depois a gente discute quais são os 3, 4 reforços que a gente precisa na janela. Discute já com esse departamento. Daí a gente discute se o Roger tá respondendo ou não. E se não tiver, vamos trocar por quem? Mas a gente discute com esse novo departamento de futebol. É isso, cara. Pra mim é básico. Acho que não dá pra botar na mesma caixinha. Sai todo mundo, sai não sei o que. Cara, calma. Tem que cair Denis, Serri e companhia pra ontem. Aí depois a gente debate o resto. Eu, pelo menos, vejo a coisa mais ou menos assim. Se tu chegou até aqui e não te inscreveu ainda no canal, te inscreve, curte, comenta, faz todas essas coisas, porque sempre ajuda e eu nunca peço, porque eu acho um saco pedir, um saco pra mim, um saco pra vocês, mas no frigir dos ovos ajuda mesmo ao projetinho a seguir de pé. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.